Quando a gente começa a se alimentar, a gente inicialmente tem a busca do prazer, busca do alimento por prazer, começa a se alimentar, até um momento que, quando vai chegando mais para o fim da refeição, a gente começa a se sentir saciado. Mas por que que esse tipo de alimento faz esse mecanismo de saciação desaparecer? Por que que a gente consegue, ao final de uma refeição em que a gente já está saciado, quando a gente olha para um alimento como esse, a gente consegue, mesmo já estando saciado, comer mais? Porque existe uma conversa e uma indução do sistema nervoso central que nos faz inibir aquele neurotransmissor que estava sendo inibido, induzindo saciedade. Vamos ver isso mais a miúde. E isso ocorre por indução de um sistema chamado sistema endocannabinoide. Ele tem esse nome, endocannabinoide, porque ele funciona via neurotransmissor, que é um neurotransmissor que nós mesmos produzimos, por isso que tem esse nome endo, mas que é extremamente parecido aos canabinoides, ou seja, ao tetraidrocannabinol que tem na maconha. Então, todos nós, por exemplo, já experimentamos, damos plantão, a gente percebe nitidamente que a gente começa a ter vontade de comer coisas diferentes e vontade de comer coisas que tenham um apelo ao paladar maior. Então, isso ocorre porque, mesmo a gente já estando saciado, a gente necessita desse prazer do alimento para equilibrar o nosso sistema nervoso central. Mas como é que a gente consegue comer mesmo já estando saciado? Vejam aqui só para esquematizar para vocês, aqui nós temos exemplificado o neurônio pré-sináptico, aqui a fenda sináptica e aqui o neurônio pós-sináptico. Todo o efeito que tem no nosso organismo é sempre pelo neurotransmissor que é captado pelo neurônio pós-sináptico ou efetor, por isso que ele tem esse nome, neurônio efetor. Então, quando a gente está saciado, o que acontece? Existe uma ativação da saciedade induzindo, através do neurônio pré-sináptico, no neurônio pós-sináptico, saciedade. No caso, se faz principalmente através da serotonina, que induz saciedade por liberação maior dessa serotonina dentro da fenda sináptica e, consequentemente, captação maior pelo neurônio pós-sináptico. No entanto, a gente já está alimentado, já está saciado, mas o que ocorre? Um mecanismo de ação que é fisiológico, é completamente diferente, que é particular desses centros hedônicos, particular dos endocannabinoides, que são dois, que é a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. O que ocorre? No neurônio pós-sináptico, da membrana do neurônio pós-sináptico, é gerado, a partir principalmente do ácido araquidônico, esse endocannabinoide. E esse endocannabinoide, então, ele é gerado a partir da membrana do neurônio pós-sináptico, ele caminha para outro neurônio pós-sináptico que estava sendo saciado pela ação do pré-sináptico, e aí forma o endocannabinoide, que vai ter uma ação retrógrada. Ele vai, ao contrário de todos os outros neurotransmissores que caminham sempre do pré para o pós-sináptico, ele vai caminhar de forma retrógrada do pós-sináptico para o pré-sináptico. E nesse pré-sináptico ele vai estimular receptores bastante particulares, que são chamados receptores CB1 endocannabinoide. E esse receptor CB1 do tipo endocannabinoide vai inibir o neurônio pré-sináptico que estava inibindo a indução da alimentação, que estava inibindo a alimentação, a busca de alimento por prazer. Quando a gente inibe um neurotransmissor que estava sendo inibido, isso dá no mesmo de estimular. Então, quando a gente inibe, através desses receptores CB1, o neurônio que estava inibindo esse neurônio que faz a gente se alimentar mais, o que acontece? A gente deixa de ter a ação de saciedade que esse neurônio estava fazendo nesse e tem a possibilidade de continuar se alimentando, mesmo já estando saciado. E por que ocorre isso? Através do prazer que esse alimento dá, equilibrar o sistema nervoso central. Já houve um medicamento chamado Rimonabanto, que no Brasil foi usado durante 1 ano,
que acabou tendo que ser retirado do mercado justamente por causa disso, porque ele inibia de forma quase que absoluta o receptor CB1 endocannabinoide. E o receptor CB1 endocannabinoide é aquele via que vai equilibrar o nosso sistema nervoso central através do prazer que esse alimento dá. Então, quando isso era inibido, o indivíduo deixava de se alimentar, e muito. Isso aumentou muito a ideação suicida. Aumentou de forma importante a ideação suicida, o que causou uma retirada do mercado desse tipo de fármaco. Então, vejam que isso existe todo um crosstalk entre neurotransmissores e que vai fazer com que haja uma diminuição da ação da serotonina que estava saciando, fazendo com que a gente consiga continuar se alimentando.